Olá, queridos. Shalom, Lecolan, a paz do Eterno. O Eterno abençoe a vida de vocês. Amém? Amém. Em nome de Yeshua. Só um segundo. Tudo bom com todos? A Eterno abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui nessa noite. Em nome de Yeshua. Estou aqui só ajustando as coisas aqui, amém? Mas o Eterno vem abençoar a vida de vocês aí, amém? 17h50. Em nome de Yeshua HaMashiach. Uma noite abençoada a todos. Esperando um pouquinho, já vai dar horário. Amém. Bom, nós vamos estar orando, agradecendo ao Eterno por essa rica oportunidade que o Eterno está nos concedendo nessa noite. Amém? Tá ouvindo direitinho? Amém? Eu estou com 2 celulares. Esse é o da Rosângela, que esse aqui tem a imagem um pouco melhor. Não sei se você está me vendo legal aí, mas enfim. Qualquer coisa me manda uma mensagem aqui no meu Telegram aqui, ok? Vamos orar, agradecer ao Eterno, em nome de Yeshua. Pai, em nome de Yeshua, nós agradecemos por essa noite na Tua presença. Obrigado por mais essa peça, 2024. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a nossa noite, que seja uma noite de bênção. Ó Pai, uma noite de vitória. Te louvamos, Hakadosh Baruch, em nome do Seu Filho amado, Yeshua HaMashiach. Amém. O Eterno abençoe a vida de todos. Amém. Um abraço. Depois, se alguém estiver aí com a câmera e no final quiser abrir, eu deixo aí, é só apertar aqui no meu número que eu abro para vocês. Amém? Vou começar com a oração inicial aqui. Estou com eu vou fazer uma liturgia que eu considero que é a ideal, ok? Nem muito judaica, né? Mas aquilo que eu vejo que é importante para a nossa vida, tá bom? Vou citar a bênção. Em hebraico, bênção de início, vou citar aqui a bênção. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shereheyanu, vekimanu, vehigianu, lazeman hazer. B'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno Elohim, Rei do Universo, que nos conservaste em vida, nos amparaste, nos fizeste chegar até esta época festiva. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amados, a peça ela está registrada no livro de Êxodo, capítulo 12. E eu vou estar lendo aqui Êxodo, capítulo 12, para a nossa meditação aqui. Ok? Se puder abrir a sua Bíblia. Vamos ler aqui a instituição da Pessah. Lembrando que não é Páscoa, tá? Páscoa é uma tradução que vem do inglês, mas a palavra é Pessah. Pessah quer dizer saltar por cima. E vamos entender aqui o que diz a Pessah. Vocês estão ouvindo direitinho, irmãos? Me mandam um alô aí no meu privado, hein? Disse Adonai a Moisés e a Arão na terra do Egito. Capítulo 12 de Shemot, Êxodo. Este mês vos será o principal Rosh Hashanah. O principal mês dos meses. Será o primeiro mês do ano, é o Nissan. Por isso que os judeus comemoram em setembro uma data diferente, tá? Eles comemoram, segundo a tradição, a data a partir do gênero do Éden, tá? Cai em setembro, 7º mês. Mas o Eterno institui o Nissan como cabeça, que começa na primavera.
Falei a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos homens bastem para o cordeiro. Então tem que calcular. Esse aqui é na época lá. Estou lendo para você entender quando que foi instituído. O cordeiro será sem defeito, é importante, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. 14. E todo ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Por isso que é neste horário que ele estava sendo sacrificado. No crepúsculo do 14. Então, no pôr do sol do 14. Ok? Tomarão do sangue, porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. A matzá que está aqui nas minhas mãos, a matzá. Ok? E as ervas amargas. Eu sempre faço ervas amargas, matzá e o suco de uva. Tá? Há um simbolismo muito importante. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-los-ei. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-los-ei à pressa. É a pesar do Senhor, é a passagem. O anjo da morte passa no Egito para matar os primogênitos do Egito. As casas que os umbrais das portas tinham o sangue desse cordeiro, que foi molado e morto, o anjo da morte soltava a casa, pulava por cima. Então o anjo via, tinha sangue dos umbrais, ele pulava a casa, ele ia para outra. Então a morte só entrou nas casas que não havia o sangue do cordeiro. E só vai morrer aqueles que não têm o sangue do cordeiro. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. E o celebrareis como solenidade a Adonai. Nas vossas gerações celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. 7 dias comereis pães ázimos, matzá, sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, no primeiro dia. Então hoje se inicia no 15. Pois qualquer que comer coisa levedada desde o primeiro até o 7º dia, essa pessoa será eliminada da casa de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Dias santos são dias a partir de agora. O homem não pode se contaminar com nada que o deixe impuro. Até o 7º dia e para vós assembleia santa. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Então, o primeiro dia e o 7º. No próximo Shabat, terça-feira que vem, no pôr do sol, será também um dia santo. Que diz a respeito, nenhuma obra farei nele, exceto o que diz a respeito ao comer, somente isso podeis fazer. Então, hoje, não pode fazer, seguindo a regra ao pé da letra, tá? Você só pode fazer alimentação, você não pode fazer outra obra civil toda. Ok? Mas nós sabemos que nós estamos na diáspora. Por isso que eu digo, é um memorial. Por que eu falo que é memorial? Porque essa festa aqui era em Israel. Tá? É em Israel. E lá para tudo. Então ninguém precisa trabalhar. Você está
na diáspora. Como que você vai faltar o serviço 2 dias? Terça e outra terça. Então, por isso que Deus exigia no lugar certo, para que haja contexto para ser feito. Eu sou um crítico do legalismo. Porque muitas pessoas elas querem obrigar as outras a fazerem coisas que nem Israel está fazendo hoje. E se as pessoas dependem de fazer isso, esses rituais, para poderem ser salvos, então eles não vão ser, porque o templo não existe. Então as pessoas precisam fazer as coisas para Deus de coração, mas sabendo suas limitações. Acha que Deus vai condenar alguém que não conseguiu guardar a terça e alta terça? Ou você prefere faltar ao serviço? Sabe? Então as coisas elas precisam de contexto. Por isso que tinha que ser em Jerusalém. O cara ele saía de casa só voltava depois que a festa terminava. Sabe? Então ele conseguia cumprir as festas. Então Deus nunca vai fazer algo que você não possa fazer. Ele nunca vai te dar uma lei que você não possa cumprir. Por isso que é em Jerusalém. Quem queria comemorar a festa, tinha que sair da sua cidade e ir para Jerusalém. Para quê? Porque lá tem um contexto. Lá ninguém trabalha nesse dia. Lá todo mundo fica em barraca, só faz para comer e pronto. A festa acabou, cada um vai para sua casa e volta à vida normal. Era assim. Por isso que tinha que sair da sua cidade e ir para Jerusalém. Então é importante, eu estou contando o contexto e falando o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma memória, porque Pêssah tem que ser comemorado na estação da primavera, nós não estamos na primavera. A Pêssah tem que ser comemorada em Jerusalém, onde havia o templo do Senhor. E a Pêssah precisa de um corban, que é um sacrifício. Nada disso nós temos hoje. Então nós vamos lembrar do que Yeshua ensinou. Mas eu estou lendo aqui toda a parte da Pêssah para vocês conhecerem. A Pêssah bíblica, todo ano, eu leio um ensino sobre isso, tá ok? E ano que vem vou falar de novo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde. Então, à tarde quer dizer o quê? Já está terminando o 14. Comereis pães ázimos até a tarde do dia 21 do mês. Tá? Até a tarde. Por isso que eu digo que o dia termina no pôr do sol. Porque Deus exige que vai terminar antes de entrar o outro dia. Viu como que o Eterno é perfeito nos seus cálculos? Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer pessoa que comer pão levedado será eliminada. De novo, Deus repete. Da congregação de Israel será eliminado, tanto o peregrino como o natural da terra. Dentro da terra é exigido isso. Não pode. Tá? Então, é muito claro a mitzvah. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e molai a Páscoa, a Pessah. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta e suas ombreiras, as suas ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios quando vir, porém o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras passará Adonai aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos destruir, vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros, para vossos filhos, para sempre. Uma vez dentro da terra, escute bem, porque a Bíblia não se contradiz, e o que eu falei no início, Deus vai confirmar agora. Uma vez, verso 25 do capítulo 12. Uma vez dentro da terra que Adonai vos dará, como tem dito, observai este serviço. Deus não está exigindo que eles cumpram na peregrinação. É só quando eles entrassem em Canaã, na terra que eu te der. Então, quem está na diáspora não consegue cumprir Pêssah, porque é uma festa designada para Canaã. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que serviço é esse? Respondereis, é o sacrifício da Pessah a Adonai, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel, fizeram isso, como Adonai ordenara, a Moshe, a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Amém? Então aqui fica muito claro a Páscoa. Tá? Então nós vamos ler agora, aqui uma passagem de Paulo aos Coríntios, a instrução quanto à celebração da ceia. Lembrando que ceia é um jantar, tá? Sempre à noite. Quando fala ceia, não é de dia. Ceia sempre será à noite, tá?
Verso 23 de 1 Coríntios, porque o que eu recebi do Senhor, falando de Yeshua, o que também vos entreguei, é que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, tomou o pão. Olha só, o Senhor Yeshua, na noite que foi traído. Qual foi a noite? O dia de Pêssar. Então foi nesse dia que ele foi traído por Judas Iscariote, que ali eles acabaram de cear, Judas saiu dali da reunião, foi procurar os sacerdotes. Quanto isso, eles acabam de comer a peça. Yeshua vai para o Getsemane, e Judas sabia que Yeshua ia para o Getsemane, foi lá e buscou os soldados junto com os sacerdotes para buscar Yeshua. Esse é o contexto, tá? E aí, Paulo vai dizer que, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, Paulo, ele está ensinando que ele aprendeu do Senhor. Tá? Este dia, lembre disso, este dia. Tá? Vamos lá em Mateus 26. Mateus 26, verso 26. Os discípulos, eu vou ler o anterior. Os discípulos preparam a Páscoa. Capítulo 26, verso 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Yeshua, que é quando? Vai ser 14 no pôr do sol. E perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comerdes a Páscoa? Ele lhe respondeu: e de cidade ter com certo homem, dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em sua casa celebrarei a Pêssar com os meus discípulos. Assim fizeram como lhe ordenara e prepararam a Páscoa. É o contexto. Chegaram à tarde, pôs-se à mesa com os dois discípulos. À tarde, como a Torá determina. Enquanto comiam, declarou Yeshua. Yeshua vai falar ali sobre o Judas Iscariote. E ali ele vai continuar falando. E o 26 diz assim: enquanto comiam o quê? O jantar. Tinha um cordeiro, tinha os pães asmos, tinha tudo aquilo. Né? Tinha era o vinho. E estava tudo ali na mesa. Então eles estavam jantando. Aí, quando eles estavam jantando o cordeiro e aquilo que Deus designou, a matzá e as ervas amargas, Yeshua vai fazer esse simbolismo da sua morte dentro desse jantar. Então é aí que diz: enquanto comiam, observe os detalhes, enquanto comiam o quê? O jantar da Pêssar. Tomou Yeshua um pão. Aqui, ó, um pão apenas um pão, tá? E ele vai partir na frente de todos. Partiu e deu aos discípulos. Então, não vamos fazer isso agora. Ele parte assim, ó. Ele vai citar uma bênção, que é a bênção do pão. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzileh min haaretz, b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. E ele parte o pão e dá aos seus discípulos. Eu estou aqui, eu, Rosângela e minha mãe. Ele parte e dá aos discípulos. E ele disse assim: tomai e comei, este é o meu corpo. Então hoje nós vamos lembrar da morte do cordeiro. Vamos comer o pão. Amém? Comemos aqui agora, você aí na sua casa. Amém? Amém. Bendito és tu, Senhor, nosso Elohim, Rei do universo, que faz sair o pão da terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Lá na festividade de Pêssar, há ervas amargas. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Essa erva amarga lembra a amargura de viver no Egito. Na liturgia de Pêssar se usa. Eu trouxe aqui, a gente pode utilizar também dentro, mas Yeshua usa o pão e o vinho, ok? Mas o simbolismo das ervas amargas é a vida de escravidão, é amargo. E o pão que nós acabamos de comer está sem sal, sem nada, porque é chamado de o pão da pobreza. Assim é um escravo. Assim era alguém que não tinha o eterno, tanto que o eterno tira o povo da escravidão e faz deles serem o quê? Donos de terra. Aí eles passaram a comer o quê? O melhor da terra. Eles comeram tâmaras, eles comeram todo tipo de frutas
quando entraram na terra de Canaã. Mas, enquanto eram escravos, comiam ervas amargas, comiam pão da pobreza. Então, isso simboliza que uma vida sem Deus é assim. Pessoas amargas, pessoas pobres de espíritos, pessoas sem um destino bom. Então, Yeshua, ele vai pegar o suco, que é o vinho, nós estamos usando o suco, e ele vai citar uma bênção. Mas olha o que diz o texto. A seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, ele deu graças. Como é que ele deu como que ele fez essa oração? Em hebraico é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bori pri hagafen b'shem Yeshua HaMashiach. Amém. Bendito sejas tu, eterno Elohim, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. E aí ele disse, bebei deles todos, porque isso é meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Você que está conosco, beba o sangue da aliança renovada, ou da aliança. Amém. Esse suco simboliza o sangue da aliança. O texto diz o sangue da aliança. É uma aliança nova, não substituindo. Deus faz aliança e alianças. Tanto que Paulo fala, qual a importância de ser judeu? Muitas e vários sentidos. A eles foram dados o quê? Os oráculos, as revelações e as alianças. Está no plural. Ali em Romanos. Está no plural. As alianças que Deus deu ao povo de Israel. Então aqui, essa é a aliança do quê? Da salvação. Através de Cristo somos salvos. Através do sacrifício dele, nosso nome está no livro da vida e teremos a ressurreição dos mortos. As alianças que Deus fez anteriormente foram necessárias ao povo de Israel por motivos específicos. Agora, essa aliança é que fecha todo o serviço do Eterno. Sem essa última aliança, as outras não fariam sentido algum. Porque através dessa aliança, o homem será ressuscitado, a morte será destruída. O inferno, Satanás e todos aqueles que perecerão serão banidos. E haverá novos céus e nova terra, como diz o Apocalipse. Amém? Então, amados, voltando a Paulo, Coríntios 11. Esse é o cálice é da nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que comedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes esse pão e bebedes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso é feito a memória do Messias. Porque quando nós comemos o pão e bebemos do cálice, nós estamos lembrando da morte do Messias e que ele vai voltar. Paulo diz assim, porque todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aqueles que comem o pão e bebem o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pessoas que não vivem a verdade. Pessoas que não querem seguir o eterno de verdade. Todo serviço para o eterno requer santidade. Uma vida com Deus requer santidade, requer separação. Não pode uma pessoa querer andar com Deus e viver no mundo. Se a pessoa que quer viver no mundo, por exemplo, vou dar um exemplo, quer cantar sertanejo, quer viver no mundo indo para baile, quer viver na bebedice, a pessoa não pode tocar na liturgia do Senhor. Por quê? Isso aqui é separado, isso aqui é para pessoas que se dedicam a Deus. Pessoas que decidiram largar o mundo e viver para o eterno. Porque senão a pessoa vai pagar muito caro. Já ouvi vários testemunhos de pessoas que vomitaram a Santa Ceia porque estavam em pecado, vivendo em adultério, vivendo em mentira. Não é só uma liturgia religiosa. Isso aqui é um serviço instituído pelo Messias dentro da peça. Então, portanto, a gente precisa ter vida no altar. Amém? E Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Você tem que ter ciência da sua vida, do que você faz, do que você produz para Deus, qual é a sua espiritualidade. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe para juízo próprio, para si, juízo para si. Tá? Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, irmãos, essa é a peça.
do Senhor. Como hoje é Shabat, eu vou ler o Shema Israel também. Amém? Shema Israel na língua hebraica. Vamos lá. Shema Israel. Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malchut Leolaved. Ve'ahaveta et Yahweh Elohecha bechol levavecha uvechol nafshecha uvechol miodecha. Ve'hayu hadevarim haele asher nori metzavecha hayom al levavecha. Ve'shinatan levanecha ve'tibarta bam. Ve'shvetecha bevetecha uvelechtecha vaderech. Ve'shor becha uvecumecha. Ukshartan lioti al yadecha. Ve'hayu letotafot ben yanecha. Urtavetan al mezuzot beitecha. Uvisharecha. A tradução é: ouça Israel. Yahweh é o nosso poderosíssimo Yahweh é um. Bendito seja o seu glorioso nome e o seu reino para todo sempre. Vou usar uma tradução diferente. E amarás Yahweh teu Elohim de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Estarão permanentemente no teu coração essas palavras que eu te recomendo. E as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, quando te deitares, quando te levantares. Atarás como sinal nas tuas mãos, serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nas umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? O Shema Israel, nós devemos citar todos os dias, inclusive nas festas bíblicas. Há algumas comunidades que fazem grandes liturgias. Por exemplo, a Cássia, quando está aqui, ela canta em dia de Pêssah. Tá bem? Bom, a Pêssah é isso para nós, é uma memória. Ok? Pode-se ler vários salmos, tem salmos que se lê em Pêssah. Tá? Eu tenho, inclusive, aqui, dentro da Pêssah tem, por exemplo, o Rabanete, na liturgia judaica, tá? Se faz algumas reflexões, tem algumas reflexões sobre a Pêssah. Na Pêssah bíblica tem 4 taças de suco, de vinho, tá? Eles têm uma cultura de esconder um pedaço de matzá, tá bom? Alguns textos sobre a história de Pêssah, por exemplo, Josué 24:2. Disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor Elohim de Israel. Além do rio, habitaram antigamente vossos pais Terá, pai de Abraão e de Naó. Serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei vosso pai Abraão, daquele rio, e o guiei por toda a terra de Canaã. Multipliquei a sua descendência, dei Isaac dei Jacó e Esaú. Esaú dei o monte Seir em possessão, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Aqui é a história, as pessoas contam a história. Aí tem uma bênção. Bendito seja Elohim, que cumpre sua promessa a Israel. Bendito seja ele, pois Elohim calculou o momento certo para nos salvar do Egito, de modo a cumprir sua promessa com Abraão, nosso pai, ao firmar com ele a sua aliança, conforme está escrito na Torá. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Baruch Shemeh Havetahato Le Israel Baruch Hu Sheha Kadosh Baruch Hu Riz Sheve Et Haketz Laasot Kemo Sheamar Le Avraham Avinu Bivrit Ben Habetarim. B'Shem Yeshua HaMashiach, amém. Algumas orações que tem no Siddur, tá? Se conta a história, fala para os filhos, conta as pragas, por exemplo, as pragas foram praga do sangue, rã, piolhos, moscas, peste dos animais, úlceras, pedras, gafanhotos, escuridão, morte dos primogênitos. Ok? E canta-se louvores, né, ao Eterno. Conta-se que no final a história de Pêssah de novo, o significado da palavra, Pêssah que eu já falei. É utilizado também, eles usam gengibre na liturgia. Perguntar aos participantes
Maror, Ze, Sheiano, Orelin, Al, Shumar. Por que temos que comer ervas amargas na noite de Seder? Tá? As ervas amargas. Comer ervas amargas na noite de Seder de Pessa faz lembrar que os egípcios amarguraram a vida dos nossos irmãos judeus, hebreus, no Egito. Conforme diz a Torá, assim lhes amarguravam a vida com a dura escravidão, em barro, em tijolos e com toda sorte de trabalho no campo, com todo o serviço e que na tirania os serviam. Êxodo 1:14. Tá bom? Existe um Salmo 113. Aleluia, aleluia, avide Adonai. Aleluia, et shen Adonai. Lehi shen Adonai, me vorar, me atá, viat olam. Mimizrach, shemesh, ede me voou, me rulau, shen Adonai. Ran al kol goim Adonai, al Hashamaim kevod. Min kadonai Elohenu. Hamar gibiri lashevet. Hamar shipili liroti bashamai uvaretz. Mekimi meafar dal mea shipoti yarim e viom. Leho shiviim nedivim in nedivi amor. Ho shivi akereti habaite em rabanim. Semirá, aleluia. Louvai ao Eterno, louvai, ó servos do Eterno. Louvai o nome do Eterno. Bendito seja o nome do Eterno, desde agora e para sempre, desde o nascer do sol até o seu ocaso. Louvado seja o nome de Adonai. Exaltado está o Eterno acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é como o Eterno, nosso Elohim, que habita nas alturas e que se curva para ver os céus e a terra? Do pó ele levanta o pequeno, do monturo ergue o necessitado. Ele faz assentar com os príncipes do seu povo. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos... a Rosana perguntou se nós vamos comer ervas amargas. Vamos comer. Você pode comer aí. Você come a ervas amargas e lembra da sua vida sem um eterno, sem uma Mashiach. Coma. A amargueza daquela vida está amarga. Bem amarga. A gente possa viver agora uma nova vida sem amargura da escravidão que vivíamos naquela época. Isso é para refletir. Reflexão. A gente possa servir o Senhor. Amém? Oremos ao nosso Pai querido. Amém? Pai querido, obrigado por mais essa peça de 2024. Pela vida de todos os seus servos que estiveram conosco aqui, ó Pai, nesse serviço a Ti. Obrigado, soberano de Israel, pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado. Agradeço por todos que estão aqui, a Rosângela e minha mãe, e agradeço pelos irmãos que estão lá em seus lares, comemorando mais essa memória do Messias e do mandamento de Pessah. Obrigado, Hakadosh Baruch Hu. Abençoe o teu povo. Traz vida aos corpos dos teus servos que estão conosco, comemorando essa festividade. A ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Terminemos aquela frase que lá no Shema está. Baruch Shem Kevod Malhut Leolaved. Bendito é o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Que o Eterno continue com você, que a presença do Eterno esteja sobre sua família. Que você receba na tua vida essa graça do Senhor e a presença do Altíssimo. Um abraço. Em nome de Yeshua HaMashiach. Hag Sameach Pessah. Amém? 7 dias com pães ázimos. Hag Sameach Pessah. Um abraço a todos. Saúde. Dá um alô, amor. Fala uma boa noite para os irmãos. Boa noite. Shalom. Feliz Pessah para todos os meus amados irmãos. Que o Eterno venha abençoar, né? Que esse novo dia, né? Esse novo cumprimento da palavra seja de muitos outros dias, né? Que nós, como povo do Eterno, nós desejamos cumprir nessa terra, né? Todos os mandamentos, todos os mitzvot do nosso Yahuwah.
no reino. Que assim seja sobre toda a vida do povo do Eterno, que ama e adora. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Amém. Irmãos, a imagem não ficou muito boa, mas, enfim, deu para vocês verem. Fiquem na paz. Saúde para todos. Um Shabbat Shalom. Hag Sameach Pesach.